Bom dia! Bom dia! Na edição de hoje, você verá a incrível história de quem viveu de perto a época da ditadura militar no Brasil. Contaremos também com a reportagem que abordará mais sobre este assunto. 3 homens embriagados brigam por um troco de 50 centavos. As imagens foram captadas do circuito interno de onde estavam. Dilma foi reeleita no Brasil e o PT comandará o Brasil por mais 4 anos. O grupo Cartel de Santa fará um show beneficente aqui na cidade. Os filmes Minecraft e a História de São Patrício terão suas estreias marcadas para esta sexta-feira no cinema da cidade. Isto e muito mais no Jornal ETEC. Era um final de tarde quando 3 homens começaram a discutir por um troco de absurdos 50 centavos, seguido de uma briga generalizada que envolvera todos eles presentes. Confira agora as imagens exclusivas. Sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, chegam finalmente no Brasil com suas estreias marcadas para esta sexta-feira nos cinemas os filmes Minecraft e a História de São Patrício. Confira agora os trailers. Conforme apontava as pesquisas, Dilma Rousseff foi reeleita à presidência da República com 52% dos votos válidos. Com a agenda lotada, o grupo Cartel de Santa fará um show beneficente aqui na cidade de Itapira, com o objetivo de arrecadar alimentos para os lares necessitados. Com a absurda seca no estado de São Paulo, parece que houve uma melhora nos últimos dias. Vamos agora com a previsão do tempo com Eduardo Marquezini. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Leonardo. Como o Leonardo disse, houve uma melhora nos últimos dias. Como você pode ver, a nuvem avermelhada se aproximando para o centro-oeste representa a chuva vindo. E é isso aí. Confira agora a matéria completa sobre a ditadura militar no Brasil.
com o nosso repórter Carlos Rafael. Boa noite, estamos aqui com Carlos Rafael, um civil que viveu a época da ditadura militar no Brasil. Boa noite, Carlos Rafael. Eu queria saber de você o que você achava da segurança na ditadura militar. Bem, a ditadura militar, a segurança na ditadura militar era excelente. Por quê? Porque havia poucos roubos, o que a gente vê hoje não existia na ditadura militar. Muito obrigado. E que você achava da economia na parte da ditadura? A economia era muito boa. A gente comprava uma coisa hoje, daqui a um ano compraria pelo mesmo preço que compraria hoje. Então a inflação era muito bem controlada. Bom, sobre a educação no período da ditadura, como que era a educação? Era boa, era ruim? Existia muita disciplina. Alunos, eles respeitavam os professores como se fossem seus pais e suas mães, como fossem seus pais, né? E nas escolas cantava-se o hino nacional para entrar na sala de aula. Enfim, tinha muito respeito à escola. E não era escola muito depetrada, que nem hoje, que nem rabiscado parede. Isso não era permitido em hipótese alguma. Então a educação era muito rígida e muito boa. Eu queria pedir agora uma opinião sua sobre a ditadura no nosso país e o que você achou sobre tudo que você passou. Bem, no início eu era muito pequeno ainda, não tinha muita noção das coisas que eu tenho hoje. Mas hoje não sei se caberia hoje esse regime. E quando você era pequeno, você acreditava que era bom a ditadura no país? Sobre a educação que você tinha, sobre a segurança que você tinha? Sobre a economia que você passava? Sim. A gente vivia com pouco dinheiro, mas se vivia muito bem. Tinha comidinha na mesa todo dia. E isso é um fato muito bom. Eu queria agradecer o Carlos Rafael por ter dado essa entrevista sobre o que ele passou. E queria ressaltar que esses pontos são a importante sobre a ditadura do nosso país. Muito bom. Muito obrigado, Carlos Rafael. Obrigado. Depois desta entrevista de Carlos Rafael, fique agora com a reportagem sobre a ditadura militar no Brasil de Eduardo Marquezine e Ednilson Júnior. Foi há muito pouco tempo, apenas 50 anos, e o Brasil passa por uma de suas maiores crises, greve sob greve, ameaça de guerra civil, caos quase incontrolável, deterioração econômica e financeira, indisciplina invadindo os quartéis, inflação galopante. Foram momentos terríveis na história do Brasil, além de que na época até a falência do Banco do Brasil era solicitada. E hoje em dia isso parece humor para quem não vivenciou a época. E com essa situação lamentável, as Forças Armadas, elas próprias, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão, restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Com todas as crises, Castelo Branco assume o poder.
com a difícil missão de reerguer o Brasil. E se essas medidas não fossem tomadas até o final de 64, a inflação encaminharia até os 100%. Esse período foi extremamente construtivo para o desenvolvimento do país. Houve então a criação do BNH, Banco Nacional da Habitação, que em um ano fez o financiamento de 1 milhão de residências, e que em outros governos antigos, em 30 anos, não chegaram a 100 mil residências financiadas. Assim ele pôde dizer para seu sucessor: entrego um país organizado e em ordem. Além da melhoria no PIB, na energia elétrica, que muita pouca gente fala, foi a incorporação definitiva da floresta amazônica ao Brasil. Um gigantesco e notável esforço de conquista de você, da população brasileira, a malha rodoviária de integração amazônica, 17 mil quilômetros num prazo recorde, que mostra o esforço do Brasil e que precisa de muito mais para que se chegue aonde queremos. E essa incorporação definitiva da Amazônia ao Brasil abriu caminho para riquezas e minérios para nós. 1964 1964 183 mil 1964 183 mil 1964 183 mil veículos produzidos, números que representam 2 países. Não que o segundo seja perfeito, falta muito, mas muito mesmo, para que se chegue à perfeição. Mas o importante é o trabalho, que não fiquemos de braços cruzados para o problema. Quando comparamos o Brasil de agora com 50 anos atrás, o que dizer? Além de melhorias na educação, na saúde, no trabalho, o produto interno bruto, há 50 anos atrás, era ridículo. Apenas 20 bilhões de dólares. Em 75, saltou para 80. Em 79, alcançou 125. O produto interno bruto é o retrato do que se produz no país. Tá aí a sua importância para a avaliação do país. Se ainda há alguém que é contra a ditadura, Deus nos livre de voltar ao que era antes dela, ao inferno. Pois se há alguns ainda que acham que era rígido e violento, é pelo contrário, as pessoas tinham segurança ao andar pelas ruas. Não tinham medo de bandidos, podiam andar tranquilas à noite. E se o Brasil é o que é hoje, foi pelo esforço e pela atitude do governo naquela época. E além disso, não podemos excluir o fato de que a ditadura sofre muito preconceito hoje em dia. E um debate que eu e Ednilson Júnior presenciamos prova a verdade disso. O debate foi realizado na Escola ETEC João Maria Estevanato. Os debatedores eram André, a favor da ditadura, e Ana Carolina e Stephanie, contra. Apesar do ótimo desempenho de André, falou que aquela pessoa morta teve mais de 50 mil pessoas que o seguiram. Então, só porque tem muitas pessoas que o seguem, está correto. Então, na época do nazismo, todo mundo era a favor do nazismo. Então, o nazismo é correto. a votação resultou em um empate técnico.
E isso mostrou o quanto iludidas as pessoas estão em relação a essa época. O Jornal ETEC vai ficando por aqui. Desejamos a todos que consigam passar de ano. Tenham um ótimo dia. Um bom dia a todos.